Vamos lá, então. Muito boa tarde, né? Vamos, então, continuar nosso conteúdo de ciências, onde nós paramos ontem, tá? Página 22 de ciências. Quem já abriu, dá um ok aí para a tia. Enquanto a tia coloca aqui o slide. Esse ok seu foi de cabeça para baixo para mim, Breno. Né? Tipo, assim. É. Então, vamos lá? Todo mundo já abriu? Tipo, eu esqueci de pegar meu livro. Tá, Agora pega aí, então. Ontem nós começamos falando aí, né, do tipo de relação ecológica da onça com alguns outros animais citados no texto. Aí nós falamos do predatismo, que nós estudamos semana passada. E aí a gente vai continuar agora o que a gente começou ontem sobre cadeias alimentares, tá bom? Murilo já voltou, então vamos lá. Ontem nós falamos, né, que os seres vivos precisam de energia, né, para realizar as atividades do dia a dia e que nós conseguimos obter essa energia dos alimentos. E aí nós vimos também que existem animais carnívoros, que são aqueles que se alimentam somente de outros animais, existem os herbívoros, que se alimentam somente de vegetais, e existem os onívoros, que se alimentam tanto de carne, né, tanto de outros animais, quanto de vegetais. Ok? Até aí? Até aí a Isabela até deu um exemplo que nós, os seres humanos, somos onívoros, né? E aí, galerinha, nós paramos nessa parte desse quadro aqui, que fala que uma cadeia alimentar é representada por uma sequência de seres vivos em que uns servem de alimento para outros. Então, olha só, na imagem que nós temos aí, nós vemos aqui, ó, o sol, né? Que o sol faz o quê? Ele fornece energia para as plantas se desenvolverem. E por que que ele é importante? Porque a nossa cadeia alimentar começa exatamente aqui nas plantas. Por quê? As plantas, elas são chamadas de seres produtores, porque elas produzem o seu próprio alimento. Lembra que nós falamos ontem sobre a fotossíntese? Como que a planta consegue obter alimento? Quando ela realiza o processo de fotossíntese. Então, olha só, as plantas recebem o calor do sol, e aí realizam, né, junto com a água, o gás carbônico, realizam aí o processo de fotossíntese e produzem o seu próprio alimento. E aí elas servem de alimento para os animais herbívoros, ou seja, aqueles que só comem vegetais, só comem plantas, né? E esses animais herbívoros, eles servem de alimento para os animais carnívoros, aqueles que só comem outros animais, que só comem carne. Então, olha só, nós temos então as plantas, que são os produtores, temos os consumidores, que são os animais herbívoros, os carnívoros e os onívoros, e temos os decompositores. Aí a gente vai relembrar cada um deles por vez, tá? Então, primeiro as plantas, os seres produtores, que a tia acabou de falar, que são aqueles que têm esse nome de produtores, porque conseguem produzir o seu próprio alimento. Elas mesmas que produzem o seu próprio alimento, ok? Então, as plantas são consideradas a base da cadeia alimentar. Cadeia alimentar é como se começasse ali com elas, ok? Com os seres produtores. E aí, depois nós temos os seres consumidores. Os consumidores, eles precisam de se alimentar de outros seres vivos para obter energia, porque eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, não conseguem produzir sozinhos os seus próprios alimentos. Então, olha só, a capivara que vocês viram lá, a onça pintada, são seres consumidores. A tia, mas a gente viu aqui que a capivara, ela é um animal herbívoro, porque ela come planta. E nós vimos que a onça é carnívora, porque come outros animais. Então, sim, são herbívoros e são carnívoros, mas eles são chamados de consumidores, tá? Eles vão consumir ou plantas e animais, ou animais. E nós temos também os seres decompositores, que são aqueles seres vivos
que realizam a decomposição dos organismos mortos, que são, no caso, os fungos e as bactérias. Sabe quando tem uma... Observem aqui, gente, essa imagem de baixo aqui. Tá vendo essa laranja toda estragada aí? Tá vendo que ficou um bolor? Esse bolor que vocês estão vendo aí, ó, são fungos decompositores. Eles são encontrados geralmente nos animais mal conservados. A gente fala de decompositores porque eles estão entrando em estado de decomposição, estão se desfazendo, se desmanchando, tá? E aí nós temos do lado aqui também os fungos, que também são conhecidos como cogumelos, que eles também atuam na decomposição das árvores. E esses fungos e essas bactérias, por que que eles são importantes, os decompositores? Porque eles transformam os restos dos seres vivos em nutrientes que vão retornar para o solo e aí vão ajudar as plantas a crescerem. Então, é todo um processo, um ciclo. Então, olha só, os seres decompositores, por exemplo, morreu um animal lá e está morto lá no solo. Tudo isso vai ser sugado pelo solo, por quê? Porque os decompositores vão entrar em ação, né? Vão trabalhar ali na decomposição, tanto de animais quanto plantas que estão mortas, né? As verduras, as frutas, tudo isso vai se misturar no solo e vai servir de nutriente para a planta, que vai retirar esses nutrientes do solo com a raiz. E aí a planta começa de novo, produz o seu alimento, entenderam? Então, nós temos produtores, as plantas, né, que produzem o seu próprio alimento, consumidores, que são os seres herbívoros, os carnívoros, e temos os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Ficou clara essa parte aí? Sim. Ok. Nessa outra página, aí nós vamos falar um pouquinho de fluxo de energia e ciclo da matéria. Na cadeia alimentar, quando um ser vivo se alimenta de outro, ocorre uma transferência de energia e matéria, que são os nutrientes. E aí, gente, ó, a energia dos alimentos, a energia do que eles se alimentam, ela é utilizada no funcionamento do corpo, na respiração, na digestão. Já a matéria, que contém os nutrientes aí, ela é utilizada na construção do corpo do ser vivo. Ossos, músculos, né, os outros órgãos. As transferências de energia e matéria, elas ocorrem de formas diferentes. Olha só, nós temos a matéria. Como é que funciona a transferência da matéria na cadeia alimentar? A matéria, ela é totalmente reaproveitada na cadeia alimentar. A gente diz que ela funciona em círculo, é como se fosse um ciclo, tá? Porque começa, vai, faz tudo que tem que fazer e começa todo o processo de novo. A tia vai explicar melhor para vocês daqui a pouco. Como é que é isso? Ó, as plantas produzem o seu próprio alimento e aí os seus nutrientes são transferidos para os outros animais que se alimentam dessas plantas. Esses animais que comeram as plantas, eles servem de alimento para outros animais e aí vai. Quando esses animais morrem, os nutrientes que formavam o corpo dele voltam para o solo e aí, com a ajuda dos decompositores que nós vimos ali, eles vão ser novamente utilizados pela planta. E aí, isso constitui o ciclo da matéria. Então, a matéria ela é um ciclo. Já o fluxo da energia, ele começa pelo Sol. Olha só, começa geralmente pelo Sol. A energia é captada pelas plantas, que são os seres produtores, por meio do processo da fotossíntese, quando a planta está produzindo o seu próprio alimento. Depois, essa energia vai ser transferida para os consumidores, na escala, né? E aí, como os seres vivos utilizam parte dessa energia para realizar suas atividades, cada nível alimentar vai receber uma quantidade de energia menor que o anterior. Como assim, tia? Olha só. Observe essa imagem aqui, ó. O que que acontece aqui? A energia, perceberam aqui, ó, que a setinha vermelha foi lá em cima, depois ela foi mais baixa, e foi diminuindo cada vez mais? E essa ilustração aqui, ela mostra como funciona a transferência de energia que vai diminuindo até chegar no gavião. Olha só como é que funciona. O capim, ele absorveu a energia do sol, a energia solar. Então, olha só, a energia solar é capturada pelo capim,
Aí, o gafanhoto se alimentou do capim e recebeu a energia. Depois, a energia do gafanhoto passou para o sapo, porque ele se alimentou do gafanhoto. Quando essa serpente se alimentou do sapo, ela recebeu energia. E depois, quando o gavião se alimentou da serpente, recebeu energia. Só que aqui, os gafanhotos, o sapo, a serpente, todos realizam algumas atividades, então eles vão perdendo um pouco dessa energia, por isso que ela vai diminuindo. Vou explicar melhor aqui para vocês entenderem de uma vez. Olha só. Como é que funciona, então, a diferença aí entre a energia e a matéria? Olha só. Agora a tia quer todo mundo olhando aqui para o slide, porque essa parte aqui não tem no livro de vocês, tá? A tia colocou imagem para a gente entender melhor. Vamos falar primeiro da energia, então. De onde vem a energia? Do Sol. Já vimos. E aí, as plantas, elas captam a energia do Sol e transformam em alimento lá no processo de fotossíntese, né? Então, são os seres produtores. E aí, como os seres vivos utilizam parte dessa energia para realizar suas atividades, cada nível alimentar vai perdendo, vai recebendo uma quantidade menor de energia. Igual vocês viram aqui, ó, do sol para o capim foi muita energia. Do capim para o gafanhoto já foi menos. Do gafanhoto para o sapo, um pouco menos. Do sapo para a serpente, menos. Da serpente para o gavião, menos ainda. Isso vai terminar lá nos decompositores, tá? Cada vez que passa, vai diminuindo. E outra coisa, não retorna mais ao ponto inicial. Essa energia aqui, ó, ela vai diminuindo a cada vez que vai passando por um consumidor e ela não retorna mais ao ponto inicial, ok? E a diferença da matéria? A matéria, quando a gente fala do ciclo da matéria, primeiro, vamos entender o que é matéria. Matéria é do que é feito o corpo e tudo no universo. Por exemplo, o nosso corpo, do que é feito o nosso corpo, do que é feito o corpo dos animais, do que é feito o corpo das plantas. Então, isso é matéria. A matéria, no ciclo da matéria, a matéria é como se ela fizesse um passeio de forma diferente na cadeia alimentar. Então, olha só, vamos ver como é que funciona na parte da matéria. Observe aí. Aqui a mesma coisa, a planta reproduziu o próprio alimento, na fotossíntese, através da energia solar. E aí, o que aconteceu? A vaca, quando a vaca se alimentou da planta, quando a vaca se alimentou, comeu o capim, a matéria que fazia parte do capim, ela passou a fazer parte do corpo da vaca, não é isso? Se você pegar uma banana e comer, a matéria que fazia parte daquela banana passou a fazer parte do seu corpo, né? Então, olha só, quando a vaca comeu o capim, a matéria que fazia parte do capim passou para o corpo da vaca. Aí, quando o ser humano se alimentou da carne da vaca, a matéria que fazia parte da carne da vaca passou para o corpo do ser humano. E aí, gente, o que acontece? Depois, um dia, tudo isso vai acabar. Porque um dia qualquer, a qualquer momento, o ser humano vai morrer, a vaca vai morrer, o capim vai morrer, todos esses seres eles vão morrer. E aí eles vão fazer o quê? Quem vai fazer o trabalho daí para frente? Os decompositores. Lembra que a tia falou que os decompositores eles fazem o quê? Eles ajudam na decomposição dos restos de animais e vegetais que ficam no solo. Então aí os decompositores, eles depois o que eles vão fazer? Eles vão digerir, né, esses animais aí mortos que estão no solo. Eles vão transformar isso aqui no solo. Isso vai se transformar em nutrientes que vão voltar para a planta, que a planta vai receber de novo esses nutrientes do solo através das raízes. Então, vocês perceberam que formou tipo um ciclo aqui, ó. Começou na planta, a matéria, aí passou para a vaca, da vaca passou para o ser humano, depois isso voltou para o solo, né? Do solo voltou para a planta. Então, não tem fim, é um ciclo. A matéria, ela não se perde, ela retorna, ela faz um ciclo. Deu para entender? Sim ou não? Murilo? Então, olha só,
Quais são as principais diferenças e as semelhanças, então, do fluxo de energia e do ciclo da matéria? Olha só, vamos começar na diferença. Lá no fluxo de energia, o fluxo de energia começa sempre pelo Sol e termina nos decompositores. Lembra da imagem? Ó, começou no Sol, foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. Quando vai passando de um para o outro, de um ser para o outro na cadeia alimentar, vai chegar aqui nos decompositores, não vai ter mais nada. Então, começa o fluxo de energia. Você não vai confundir, porque você vai lembrar da energia do Sol. Começa sempre pelo Sol e termina nos decompositores. O ciclo da matéria não tem começo e nem fim, pois os nutrientes do solo passam para as plantas, depois para os consumidores, depois para os decompositores, aí volta para o solo, começando tudo outra vez. Deu para perceber, então, a diferença? Tá tranquilo? E o que tem de parecido o fluxo de energia e o ciclo da matéria? De semelhança, nós temos o quê? Tanto o fluxo de energia quanto o ciclo da matéria ocorre em sequência, quando um ser vivo se alimenta de outro, passando pelos produtores, consumidores e decompositores. Isso é o que eles têm de parecido. Alguma pergunta até aí, galera? Não. Deu para entender? Sim. Ok, então a tia vai seguir. Então aí, a tia vai voltar nessa página aqui. Na página 25, tinha uma atividade sobre cadeia alimentar que fala assim, aprender é divertido. Agora que você já estudou como funcionam as cadeias alimentares, chegou a sua vez de montar algumas cadeias. Para isso, recorte as imagens dos seres vivos da tira lateral e utilize-os para brincar e construir diferentes cadeias alimentares. Anote no caderno que você construiu. Aí, aqui no livro, era para você escolher uma cadeia alimentar, para você colar. Lembrando que, como é que a nossa cadeia alimentar vai ter que funcionar? Vai ter que começar com os produtores, depois vem os consumidores, depois vem os decompositores. Quem quer falar para nós como é que ficou a cadeia que fez aí? Eu. Então, fala, boneca. Eu coloquei primeiro a formiga, depois o tatu-canastra, depois o lobo-guará, depois a onça pintada. Ok. Faltou o que aí na sua cadeia alimentar? A sequência da formiga aí, da formiga e do lobo e do... A planta. Exatamente. Você vai ter que colocar a plantinha no início, porque a cadeia começa com os produtores, que produzem o alimento sozinho, não depende de ninguém para se alimentar. E sempre vai terminar aqui, ó, com os fungos e as bactérias, tá? Porque vai terminar lá nos seres decompositores, quando vai se misturar tudo no solo novamente. Ok? Tá. Eu posso falar? Pode falar, Breno. Eu coloquei a planta, a formiga, o tamanduá, a onça pintada e depois fungos e bactérias. Ótimo, correto, certíssimo. Aí ficou todos os componentes da cadeia alimentar. O Mais meu ficou alguém? mesmo que o Breno. Oi? O meu ficou o mesmo que o Breno. O de Murilo ficou o mesmo que o de Breno. E a sua cadeia, Davi, ficou como? Ô tia, fecha a porta. Hein? Oi. É por causa que mamãe esqueceu de... Eu não sei, é por causa que talvez mamãe esqueceu de me falar de fazer essa. Ah, tá. Então, mas deu para você entender a sequência? Que vai começar Sim. sempre com os produtores, aí depois você vai ver. Aí vai vir um animal herbívoro que vai comer a planta, depois um carnívoro e tem que encerrar com os decompositores, tá bom? Laila quer falar? Não? Mais alguém quer falar, gente? Não? Então vamos seguir. Aí agora nós vamos lá para a página 28. Aí a gente vai fazer essa atividade aqui e depois vai passar para a língua portuguesa, tá? Porque aí a gente termina o que a gente começou ontem aqui em ciências. Pronto? Página 28? Sim. Então vamos lá.
Analise a ilustração de uma cadeia alimentar e depois faça o que se pede. Olha só, nós temos aqui as plantas aquáticas, aqui no caso, que servem de alimento para os caramujos. Aí os caramujos servem de alimento para os lambaris. Os lambaris servem de alimento para os peixes maiores e os peixes maiores para a garça. Ô tio, os lambaris são a mesma coisa do que peixes pequenos? É o peixinho bem pequenininho, o lambari. É o mesmo que peixe pequeno, isso. Ah, eu já vi lá na praia de Coruja. Ok, então vamos lá, ó. Primeira coisa, circule os seres vivos produtores de azul e os consumidores de verde. Quais são os produtores? As plantas, porque produzem o seu próprio alimento. Então, as plantas aqui nós vamos circular de azul, ok? Todo mundo fez aí? Todo mundo tá com lápis de cor aí, galerinha? Não. Laila, então escreve azul aí para você não confundir depois, tá bom? Na planta aí, você circula e escreve azul, depois você pega o lápis azul e passa, tá bom? Agora, quais são os consumidores para a gente circular de verde? Quais são os consumidores? Garça, peixes maiores, lambaris e caramujo. Isso! Os lambaris consomem a planta, ou os caramujos consomem a planta, os peixes maiores consomem os lambaris. Então, todos os outros animais aqui nós vamos circular de verde, ok? E Oi. primeiro você tinha falado como, é por causa que quando meu avô saiu ali, ele esqueceu de fechar a porta. Os produtores são as plantas, então a gente vai circular a planta aquática aí de azul. E os outros, os animais são os consumidores, então a gente vai circular de verde, tá? Ô tia, consegui achar meus lápis. Ótimo. Então vamos lá, olha só. Letra B. Um componente importante das cadeias alimentares não foi representado na ilustração. Que componente é esse? Quem ficou faltando aí na cadeia alimentar? Pessoal, As bactérias. Os fungos e as bactérias. Nós chamamos os fungos e as bactérias de quê? Como que é o nome que a gente dá para eles? Decompositores. Decompositores. Isso. Então, ficaram faltando os decompositores. Nós temos duas perguntas aí, ó. Quem ficou faltando e por que ele é importante para o ambiente? Por que os decompositores são importantes para o ambiente? Qual é a função deles? Quem lembra? O que os decompositores fazem? Eles realizam o quê? eles Eles realizam realizam a decomposição dos animais mortos. Isso. Eles Outras realizam a decomposição, né, dos restos de seres vivos, então eles devolvem os nutrientes para o solo, tá? Vamos colocar aí bem completinho, tá? Ok? Calma aí, tia. Uhum.
Tia, posso falar Oi? como eu escrevi? Pode. Depositores transformam os restos de seres vivos em nutrientes que retornam ao solo, são utilizados pelas plantas em seu crescimento. Excelente. Ótimo. Mais alguém? Podemos seguir. Peraí, tia, eu tô quase acabando. O Breno, a resposta que você falou estava certa, não tá, não? Hã? Você está copiando de novo, a resposta que você falou estava certa. Eu sei que você não tinha feito, não. Ah, tá. Pronto? Terminei. Todo mundo, galerinha? Podemos seguir? Tô no finalzinho, tia. Tá. Terminando, avisa, tá bom? Pronto? Sim. Uhum. Sim. Ok. Então, vamos lá, vamos seguir. Vamos lá. Qual é a importância do sol nas cadeias alimentares? Eu posso falar? Pode. Porque sem o sol as plantas não crescem, os animais herbívoros não vão poder comer, então eles não vão sobreviver. Excelente, ótimo. Mais alguém? O sol, tá certíssimo, tá, Bel? Então, olha só. O sol, ele fornece energia para as plantas fazerem o quê? Se desenvolverem. É isso que ela falou, e ela falou uma resposta bem completa, né? E isso aí, nós vimos aí que as plantas, elas são o quê? A base da cadeia alimentar, não é? Então, as plantas precisam se desenvolver para que a cadeia alimentar funcione, que aconteça tudo que precisa acontecer. Então, nós vamos colocar aí que o sol é importante, por quê? Porque ele fornece energia para as plantas se desenvolverem. Ok? Tia, posso ler o que eu escrevi? Pode. Porque sem o sol, plantas não crescem e os seres vivos e os seres herbívoros vão ficar com fome e morrer. Excelente. E aí, se os herbívoros não se alimentarem, eles vão morrer, e aí os carnívoros também vão ficar sem alimentos, né? É isso mesmo, tá Então, certinho. carnívoros também vão morrer, porque, né? Exatamente. Daqui a pouco morre todo mundo. Ok, galera? E o número 2 pede para vocês fazerem aí a construção de uma cadeia alimentar com os seres vivos citados no quadro, determinando o papel de cada um deles nessa cadeia. Então, olha só o que nós vamos fazer. Primeiro, a nossa cadeia alimentar aqui vai começar com o quê? Tem que começar com o quê, gente? Com a planta, com o sol e a Planta. planta. Qual é a planta que nós temos a cadeia alimentar? Vai começar sempre com a planta, tá? A gente falou muito da importância do sol porque ele vai fornecer energia para a planta. Mas a cadeia alimentar já começa na planta, tá bom? Então, olha só. Qual é a planta que nós temos para anotar, então, na nossa cadeia alimentar? Folha de macieira. Isso. Então, nós vamos colocar, ó, folha de macieira. Depois da folha de macieira, vai vir o quê, gente? Lagarta.
A lagarta come folha? De madeira. Isso, então vai vir lagarta, que vai ser o animal herbívoro, né? E depois da lagarta vai vir o quê? Pássaro. O pássaro, porque ele se alimenta da lagarta, né? E depois do pássaro vai vir o quê? Serpente. Isso, a serpente, que vai se alimentar do pássaro. E depois da serpente vai vir o quê? Os fungos e as bactérias. Isso, fungos e bactérias que vão ser os seres decompositores. Ok. Então, está montada aqui a nossa cadeia. Aí pede para você fazer o quê? Para você falar qual é a função de cada um, né? Então, nós vamos colocar o quê? Vocês vão colocar o quê aí? Qual é o ser decompositor? Fungos e bactérias. Isso. Então, vocês vão fazer o quê aí? Deixa eu ver se vai caber aqui, ó. Decompositores. Vocês vão escrever fungos e bactérias. Esse é o papel dele na cadeia alimentar. Ok? E aí, os outros todos, aí nós temos o quê? O produtor, que vai ser quem? O sol? Não, o que que tá ali? Como é que começou? A folha de quê? Isso, a folha de macieira. Macieira. Vou chegar um pouquinho para cima aqui para caber. Então, olha só, a folha de macieira. E os outros, os restantes aí, vão ser os consumidores. Então, nós vamos ter aí, ó, lagarta, pássaro e serpente. Tia, vai acabar isso? Pode colocar num cantinho aí, não tem problema, não. Em qualquer lugar que você colocar embaixo aí no finalzinho do livro, pode colocar, não tem problema. É só você entender depois, tá bom? Tia, eu coloquei no caderno, porque o meu não ia dar. Uhum. Não tem problema. Papel branco? Oi? Pode botar na folha de papel branco? Pode. Aí depois você faz aquele esqueminha que a gente fazia lá. Você recorta esse pedacinho e cola no finalzinho da página aí, tá bom? Olha só, gente. A tia precisa explicar para vocês a atividade... Oi. Eu tô no produtor, tá? Tá bom. Aí, na hora que vocês terminarem aí, me falem, porque a tia precisa explicar para vocês a atividade que vocês vão fazer na quinta-feira para mandar para mim, tá bom? Prontinho? Sim. No último, tia. Tá, porque esse aí também depois não tem como vocês errarem, porque eu percebi que vocês entenderam muito bem. Então, depois você pode continuar fazendo aí, tá bom? Eu posso explicar, quem ainda não terminou? Eu tô no último. Laila, tá acabando? Eu terminei, tia. Ok, a tia tá esperando. Oi. Eu vou fazer depois, que se fazer agora vai demorar um pouco. Tá bom. Mas não pode esquecer, tá, Murilo? Então, o Davi e a Laila estão terminando. Aí a tia vai explicar para vocês a atividade, tá bom? Podemos? Sim. Davi e Laila, podemos? Sim. Davi? Eu tô na penúltima palavra. Vamos lá, então? Pode ir. Ok. Então, olha só, galerinha.
Na página seguinte a essa aí, a tia mandou para você, a tia colocou aqui para vocês olharem. Lá no material de apoio de vocês, vai ter essa página de ciências aqui, ó. Dá para todo mundo ver aqui, ó. A tia anotou lá no cronograma de estudo de vocês. Essa página é a página 1 de ciências, está escrito assim, ó, uma cadeia alimentar. O que é que vocês vão fazer nessa atividade? Vocês vão ler aqui, nessa página 29 e 30, tem aí um texto que está sem ilustração. Vocês vão recortar aquele material de apoio que não está na ordem, tá? Que não está na ordem do texto. Vocês vão recortar e vão ler o texto e vão colar a imagem no lugar correspondente. Por exemplo, vocês vão começar aqui. Era uma vez uma plantinha que gostava muito de sol. Ela crescia num lindo campo florido. Um dia, um gafanhoto faminto encontrou a plantinha. Era seu alimento predileto. E nhaque! Aí veio um espaço em branco no livro de vocês. Então, você vai encontrar a imagem que fala dessa parte do texto que você leu, do gafanhoto encontrando a plantinha, e vai colar aí, entendeu? Você vai fazer isso nessas duas páginas. Aí lá na página 31, você vai responder na página 31 quais são os produtores, os consumidores e os decompositores que foram citados no texto, tá? Se no texto, por exemplo, eu sei que os decompositores são os fungos e as bactérias, mas o texto, ele falou só dos fungos, ele falou só das bactérias, ele falou dos dois, é de acordo com esse texto que vocês colaram aí a atividade, tá bom? E as outras perguntinhas aqui é sobre o que a gente viu hoje. Beleza, galera? Sim. Então, agora a gente vai lá para a língua portuguesa. Tá. Lá na página 59. Vai dar tempo da gente começar. E a gente continua depois. Todo mundo encontrou? Sim. Ok, então vamos lá. A página 59 ela traz para nós aí um cardápio, né? Quando a gente falou da alimentação dos astronautas na última aula, a gente agora vai ver que não só os astronautas, são só os astronautas que precisam de uma alimentação equilibrada, né? Uma das maneiras que as pessoas organizam aí, uma das maneiras que elas garantem uma boa alimentação é seguindo um cardápio elaborado, geralmente por um nutricionista. Então, nós vamos fazer a leitura desse cardápio. Você pode acompanhar no seu livro, porque de repente ficou muito pequeno aí, porque o cardápio já trouxe uma letra pequena, né? Então, vamos lá. A primeira parte aí do nosso cardápio fala o seguinte, ó. O esquema alimentar deve ser composto por 5 a 6 refeições diárias, incluindo-se café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Essa ceia não é para fazer uma ceia farta, não, tá, gente? A ceia aí à noite é para comer algum alimento bem leve, né? Então, olha só. Aí nós temos aí o título, Cardápio de um dia, idade pré-escolar e escolar. Aí nós temos algumas observações ao redor. A alimentação variada, estou lendo aqui esse balãozinho verde. A alimentação variada que inclua todos os grupos alimentares, ou seja, eu tenho que comer um pouquinho de cada coisa. Tem que ter proteína, tem que ter carboidrato, tem que ter lipídio, tem que ter vitaminas, sais minerais, tem que ter um pouco de cada coisa para o meu organismo ficar, então, completo. O balãozinho rosa diz o seguinte, o intervalo entre uma refeição e outra deve ser de 2 a 3 horas. Então, você não pode passar mais de 3 horas sem comer nada. Por isso que nós temos lá na escola o horário do recreio, para você comer alguma coisa, tá? E o outro balãozinho aí do rosto diz o seguinte, o consumo diário e variado de frutas, verduras e legumes são
ótimas fontes de calorias minerais, vitaminas e fibras. E nós temos aí a referência aí embaixo no final, e nós temos um símbolo aí, 50, Magali, 50 anos. Eu quero que vocês façam o seguinte. Nosso tempo hoje já acabou. Vocês vão fazer o seguinte, o Breno me falou que ele já fez. Vocês vão observar todo esse cardápio, observar as imagens, observar o formato dele, observar o que está no centro dele, o que tem no café da manhã, no almoço, na janta, para a gente continuar falando sobre isso na nossa aula de língua, na próxima aula de língua portuguesa. Tá bom? Oi, amor. Eu também já fiz essa. Ok. É porque a tia colocou hoje para a gente fazer junto aqui, mas quem já fez não tem problema. Mas a gente vai conversar sobre ela e vai fazer a correção, tá bom? Meus amores, a tia tá amando a participação de vocês, tá? E ali, Isabelle apareceu agora. E amanhã a tia espera vocês aqui de novo, agora que eu falo a imagem, tá, Isabelle? A tia sabe que você estava aí. A tia espera vocês aqui de novo amanhã, 4h30. Bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tia. Tchau, amor.